comentar alguns assuntos do noticiário. Por exemplo, a produção brasileira de carne de frango deverá ficar entre 15 milhões e 15 milhões e 100 mil toneladas este ano. Essa projeção é da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Se for confirmada, o volume terá alta de até 1,8% do ano passado para cá. Para o ano que vem, João Pedro, a associação tem ainda mais otimismo. A projeção é de produção de até 15 milhões 350 mil toneladas. E o foco da doença de Newcastle, ocorrido e encerrado com sucesso no Rio Grande do Sul, reduziu a estimativa de exportação de carne de frango este ano. A BPA agora estima um volume embarcado de até 5 milhões e 250 mil toneladas. Excelente volume. Mesmo assim, mesmo com essa estimativa menor, as exportações deverão ter alta de até 2,2% na comparação ao ano passado. Outra estimativa da associação está relacionada ao consumo de carne de frango pelo brasileiro. A BPA prevê cerca de 45 quilos per capita este ano, o mesmo consumo do ano passado, João Pedro. São números muito importantes, né? A avicultura brasileira é uma avicultura de ponta. Com esse modelo que nós temos, regra geral de integração, ou seja, a empresa que recebe o frango, ela dá assistência técnica, fornece o pinto, a ração, ou seja, nivelou por cima a tecnologia no Brasil. Nós damos a melhor genética avícola do mundo. O Brasil tem condições, o 70% do custo desse frango está em 2 produtos, milho e farelo de soja. O Brasil produz com qualidade e com preço competitivo. E o frango hoje é a principal fonte proteica. A avicultura é a principal fornecedora de proteína para o brasileiro, porque ela 45 quilos de carne e 215 a 220 ovos por habitante ano no Brasil. Havia uma perspectiva, depois dessa doença de Newcastle, que o setor de produção de aves pudesse repensar no seu modelo de produção, segurando um pouco a produção de carne. Você acha que isso está afastado, João Pedro, até com essa estimativa de aumentar a produção esse ano? Olha, a avicultura é uma criação de ciclo muito curto, né? Você tem os ovos, 21 dias tem os pintos, 60 dias, 40, 50 e poucos dias tem o frango pronto. O ciclo é muito rápido, tanto para aumentar como para diminuir a produção. Essa questão do Sul foi um desastre que foi inesperado e foi muito localizado, um pequeno caso, e foi plenamente controlado, né? Porque em volta, num raio de 5, 6 quilômetros lá onde ocorreu o caso de Newcastle, não aconteceu mais nada. Ou seja, o Brasil vem com uma sanidade muito boa. Esse aí foi um acidente de percurso, vamos falar assim. Todas essas doenças que ocorreram na avicultura no mundo, no Brasil nós passamos ileso, né? Então, esse caso foi um caso totalmente atípico, né? Mas isso mostra também que a seriedade que o Brasil tem em termos de controle dessas doenças. Ele não põe embaixo do tapete, ele abriu o jogo. Aconteceu isso, nós estamos fazendo isso, isolamos a área, vamos fazer abate sanitário e conseguiu segurar. Então, essa gripe aviária, por exemplo, não tem caso nenhum em termos de produção comercial de frango. Aconteceram aves silvestres, aconteceram alguns casos, como em todo mundo aconteceu isso também. Então, a avicultura no Brasil é um setor de produção extremamente tecnificado e vai muito bem. Bom, sobre a carne suína, a Associação Brasileira de Proteína Animal diz esperar uma produção este ano de 5 milhões e 200 mil toneladas, com alta de 1% na comparação ao que o país produziu. Quer dizer, vamos produzir mais carne bovina, nesse caso não é estimativa da BPA, mas da Conab, que nós já mostramos aqui, 13% a mais de carne bovina em relação à produção da proteína no ano passado. Vimos que a produção de carne de frango será maior e agora também a estimativa da BPA
é alta de 1% na produção de carne suína este ano. Para o ano que vem, a estimativa é de produção de 5.250.000 toneladas, também com alta. Quer dizer, o setor tem essa perspectiva de aumentar, João Pedro. O setor cresceu muito, né? Se você olhar 10 anos atrás, a gente não produzia metade disso aí. E a participação nossa no mercado mundial era simbólica, era muito pequena, 100, 200 mil toneladas. Nós estamos falando de 1.300.000 toneladas de exportação. O principal comprador nosso é a China. A China, houve uma certa redução nas importações em função de que ela atingiu totalmente, se não a plena capacidade dela, mas atingiu 52, 53 milhões de toneladas de carne suína. Então, hoje, está havendo uma briga entre a China, briga não, está havendo uma disputa comercial entre a China e a União Europeia ameaçando a tarifar a importação de carros elétricos chineses e a chinesa ameaçando tarifar ou criar cotas para a carne suína europeia, que é o principal fornecedor deles ainda é a União Europeia. Se isso acontecer, o Brasil vai ser beneficiado se houver esse problema de tarifação por parte dos chineses, porque vai abrir mais mercado para a nossa carne e principalmente não só para a carne, para os miúdos também. Os chineses comem muito esses miúdos, tanto seja de bovinos como de suínos. Na culinária chinesa tem um espaço. E hoje, para os europeus, a grande válvula de escape deles é o mercado chinês, para colocar esses miúdos. Se houver essa guerra comercial com tarifação do carro elétrico chinês lá na Europa e o chinês em represália tarifar ou criar cotas para a carne suína europeia, o Brasil deverá crescer um pouco mais nas exportações. Bom, João, para fechar aqui a nossa conversa, o mercado do boi gordo confirmou na abertura do mês ontem tendência de recuperação nos preços da arroba, tendência que já havia sido registrada e nós demos aqui no mês de julho, João Pedro. Está animado com o setor? É uma necessidade, não é só questão de ficar animado. Precisa, o custo de produção subiu, o pecuarista estava vendendo gado, em alguns casos até abaixo do custo de produção, tem que mudar. E o mercado, se nós estamos olhando a exportação, nós batemos recordes no primeiro semestre, muito boa. O câmbio está ajudando, hoje o câmbio está em 5,72. Lembra que há poucos meses atrás estava 5,20, 5,22, está em 5,72. Isso ajuda também na formação de preço em reais. E você vê hoje, a China está comprando menos. Engano, primeiro semestre a China importou 563 mil toneladas, comparado com 538 do ano passado. Então, a China está importando volume grande, preço que é um pouco menor. Infelizmente, o preço do mercado mundial caiu. Então, mas mesmo assim, a exportação está indo bem e o mercado interno está comprando. Você não vê falar que está sobrando carne nos frigoríficos. Não está, não. E o frigorífico está com escala curta. E outro fator importante é que o preço base no Brasil, nos principais estados produtores... Eu não sei se dá, Ayane, dá tempo de colocar a escala de abate? Nós já estamos com o link pronto de Goiânia, Expo Genética. Então vamos colocar, já que você está falando da escala de abate, escalas de abate que nós mostramos aqui, da Tagro, com ainda de ontem. Não, já temos a atualização hoje sexta-feira, né? A escala de abate, olha, na cor verde, de 1 a 8 dias úteis. Somente Rondônia, que está com 7 dias, mas a tendência é de queda. 3,96% de queda hoje em relação à escala registrada ontem. Na cor laranja ou amarelada, de 8 a 15 dias, a maior parte das praças acompanhadas da Tagro tem de 8 a 15 dias. Vamos destacar aqui Goiás, 9 dias, mas está em crescimento. Mato Grosso, 15 dias, mas está em crescimento em relação a ontem. Pará, 10 dias, mas está em queda. O que mais? Minas Gerais, 10 dias. Mato Grosso do Sul, 9 dias. São Paulo é a única... São Paulo e Bahia, as duas únicas praças que estão na cor rosa, ou seja, de 15 a mais dias úteis. Na Bahia são 16 dias. São Paulo aumentou bem, 18 dias,
e em relação a ontem tem um crescimento de 30%, João Pedro. É estranho mesmo, porque nos demais estados você tem... E outra coisa, o preço, Mato Grosso do Sul, por exemplo, está 230. São Paulo está 231, é pouca diferença, quase pouco mais de 1%. Então, o preço está ajudando e a escala não está muito longa, não.